Continuar. Administração de recursos humanos e enfermagem. Dimensionamento do pessoal. Recrutamento e seleção. Educação continuada. Avaliação de desempenho. Dimensionamento de pessoal é a prática da estimativa de profissionais necessários para a realização de uma atividade. Para isso é necessário levar em conta dois aspectos, o quantitativo e o qualitativo. A literatura sobre o assunto habitualmente refere ao aspecto qualitativo como o mais importante. Para o dimensionamento da equipe, pois a capacidade de trabalho de cada profissional é bastante heterogênea, variando de acordo com a formação, condição física, idade, etc. Os métodos cálculo dos cuidados progressivos e cuidados progressivos mais constantes marinho, carga de trabalho, que é alta. Primeiro passo, estimativa do perfil de cuidado, horas de assistência de serviço, cuidados mínimos, autocuidado, intermediários, semi-intensivos ou intensivos. No parâmetro de 2093 de 2004 do COFEN diz que 3,8 horas de enfermagem por cliente na assistência mínima do autocuidado, 5 a 6 horas de enfermagem por cliente na assistência intermediária, 9,4 horas de enfermagem por cliente na assistência semi-intensiva, de 17 a 9 horas de enfermagem por cliente na assistência intensiva. Paciente com cuidado mínimo, estável. Paciente com cuidado intermediário, semi-intensivo, intensivo. Por isso que se tem uma quantidade de pacientes por enfermeiro, por técnico, porque se é calculado tudo isso. Mas sabemos que, infelizmente, não ocorre desta forma. Segundo passo, cálculo da força de trabalho. Cada tipo de cuidado é um cálculo diferente. Qual é a força de trabalho? Número de clientes, horas de assistência, dias da semana e carga horária semanal. Então, pega e soma o número de clientes, as horas de assistência de cada um, conforme a multiplicação. Multiplica, tá bom? E eu tô falando que soma as horas de cada um. Foram quantos intensivos, semi-intensivos, qual é o tipo de assistência, a carga horária que demora em cada um, vezes os dias da semana. E aí, nós temos a média da carga horária semanal. Tá? O cálculo do pessoal de enfermagem. Índice técnico de segurança. Quantas pessoas trabalham para essa carga horária? Observação, o COFEN de 293 de 2004, o quantitativo de profissionais estabelecidos deverá ser acrescido de um índice de segurança técnica, não inferior a 15%. Além disso, manda contratar mais de 15% de pessoal ainda. Para assistência mínima e intermediária, de 33% a 37% são enfermeiros, mínimo de 6%. E os demais auxiliares técnicos de enfermagem. Para assistência semi-intensiva, de 42% a 46% são enfermeiros. E os demais técnicos e auxiliares de enfermagem. Para assistência intensiva, de 52% a 56% são enfermeiros. E os demais técnicos de enfermagem. Ó a realidade. O cálculo de Gandzinski inclui as seguintes variáveis: carga de trabalho, tempo efetivo de trabalho do profissional, índice técnico de segurança. Qual é a carga de trabalho? Qual é a média diária de pacientes segundo o grau de dependência? É o tempo médio de cuidado, tempo efetivo do trabalho. Ausência prevista de folga, ausências previstas de feriado, isso tudo tem que estar. Ausências não previstas, então você tem que ter uma média, tem que ter funcionários extras. Intervalo, muito importante o intervalo, tá? E tem que ser respeitado o descanso. A educação continuada. Necessidade de profissionais capacitados para o alcance dos objetivos da empresa. Necessidade de atualização, integração de novos profissionais, motivação do pessoal. Tem que estar motivado.
Processo que inclui experiências posteriores ao adestramento inicial que ajudam o pessoal a aprender competências importantes para seu trabalho, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Processo permanente que se inicia após a formação básica e está destinado a atualizar e melhorar a capacidade de uma pessoa ou um grupo frente às evoluções técnico-científicas e às necessidades sociais. Participar dos processos de mudanças na organização, incentivar as pessoas do autodesenvolvimento, capacitar os enfermeiros para a difusão desse conhecimento, coordenar o processo de avaliação e desempenho do profissional. Fases, qual é o treinamento e desenvolvimento, quais fases, qual é o diagnóstico situacional, que situação está vivendo, quais os objetivos, qual é o planejamento, a metodologia, as estratégias, a avaliação, a análise de recursos e de custos para isso e o relatório final do que se foi feito. Orientação inicial. São programas para funcionários recém-admitidos, estes recebem informações quanto à filosofia, a política, a estrutura do hospital, aos direitos e os deveres e a planta física. Treinamentos são programas que objetivam preparar o funcionário para melhor assumir um cargo ou função. Nesse sentido, poderão ser aplicados tanto a indivíduos que estão sendo admitidos na instituição como aqueles que irão assumir uma nova posição hierárquica. Atualização são programas em que o funcionário recebe informações para melhorar e ampliar conhecimentos e habilidades no seu campo de específico de atuação. Esse tipo de programa inclui cursos intra e extra-instituição. Como é feito o recrutamento e a seleção? Como deveria ser feito? É o processo que busca, de uma busca ativa ou de atração de candidatos para cargos existentes. O recrutamento deve ser um processo contínuo. Recrutamento externo e recrutamento interno. As oportunidades de ascensão. Escolha fundamentada da pessoa para desenvolver determinada atividade, objetivando a maior eficiência individual e grupal. Determinar a quantidade de profissionais necessários para o cumprimento da filosofia da instituição e suas responsabilidades legais e físicas. Recrutar, entrevistar, selecionar e designar os funcionários, com base nos padrões de desempenho. É o que deveria. É como deveria ser feito. E as oportunidades para quem é da casa e que tem poder de ascensão. Como gerenciar os recursos físicos. Compreender as áreas externas e internas que compõem o serviço de saúde. A unidade compreende o espaço físico determinado e especializado para o desenvolvimento de atividades assistenciais. Dimensão refere-se ao tamanho da unidade em função do equipamento, da população a ser atendida e das atividades a serem realizadas. Estabelecimento de assistência à saúde é entendido como qualquer edificação destinada à prestação de assistência à saúde da população em qualquer nível de complexidade. O gerenciamento desses recursos ele consiste na participação do enfermeiro, na alocação deste recurso com o objetivo de promover segurança, privacidade, conforto e adequar condições de trabalho. Para isso, devemos considerar a legislação em vigor, como a RDC 50 da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quais os fatores, o modelo assistencial, quais os aspectos técnicos, econômicos, ambientais, qual é a arquitetura, onde estão as instalações elétricas, hidráulicas e a climatização. Vamos gerenciar os recursos e como gerencia os recursos ambientais, que são os resíduos. Qual é o objetivo? Atenção e cuidado com o meio ambiente. O uso de descarte de materiais e substância química. É de responsabilidade do serviço de saúde todo o processo de gerenciamento de resíduos oriundos de seu funcionamento. Sempre foi e sempre será.
É o conjunto de ações voltadas para a preservação, minimização ou eliminação de recursos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento tecnológico e prestação de serviço. Riscos que podem comprometer a saúde do homem, dos animais, do meio ambiente ou da qualidade dos trabalhadores desenvolvidos. Os resíduos de serviços de saúde quanto a riscos potenciais poluidores do meio ambiente, prejudiciais à saúde pública, segundo as suas características biológicas, físicas, químicas, estado da matéria e origem, para o seu manejo seguro, são agrupados com termos técnicos definidos. É a resolução da RDC número 33, de 25 de maio de 2003, Anvisa, e RDC 306 de 2004. A ABNT tem outra referência de classificação, e a NBR 12.807 de 1993. Ainda a resolução do CONAMA 358 de 2005 sobre esses resíduos. Grupo A, resíduo infectante, que possua característica de maior virulência, infectividade e concentração de patógenos, apresenta risco potencial adicional à saúde pública. Grupo B, químicos. Resíduos contendo substâncias químicas que apresentam risco à saúde pública ou ao meio ambiente, independente de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade. Grupo C, rejeitos radioativos. São considerados rejeitos radioativos qualquer materiais resultantes da atividade humana que contenham radionuclídeos em quantidades superiores ao limite de isenção especificados na norma CNEN NE 6.02. Licenciamento de instalações radioativas e para os quais a reutilização é imprópria ou não prevista. Tudo isso nós temos no hospital. O grupo D, resíduos comuns, são todos resíduos gerados no serviço de saúde que, por suas características, não necessitam de processos diferenciados relacionados ao condicionamento, identificação e tratamento, devendo ser considerados resíduos sólidos urbanos, RCU. Por sua semelhança aos resíduos domiciliares, não apresentam risco adicional à saúde pública. E grupo E, perfuro-cortantes. São os objetos e instrumentos contendo cantos, bordas, pontos ou protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar e perfurar. Tá ouvindo? Ser pérfuro cortante não é só agulha. Ser pérfuro cortante é ter canto, borda, pontos, protuberâncias rígidas e agudas capazes de cortar ou perfurar. Olha a identificação. Infectante. Olha a atenção. Material radioativo. Então, mesmo que seja o lixinho ali, comprado plástico, tem que estar identificado e tem que estar com a identificação. Plano de gerenciamento do resíduo. Os resíduos produzidos pelos estabelecimentos de saúde devem ser gerenciados intra e extra empreendimento. Todo gerador de resíduos deverá elaborar um plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, de acordo com as normas estabelecidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Quem é que toma conta do programa de gerenciamento de serviços dos resíduos de serviços de saúde? Enfermeiro. Olá, deverá ser elaborado profissional de nível superior. É obrigatória a segregação dos resíduos na fonte e no momento da geração, de acordo com suas características. Integrante do Sistema Nacional e do Meio Ambiente, aos órgãos têm que estar competentes. Incumbe a aplicação desta resolução, cabendo a fiscalização, bem como a imposição das penalidades administrativas previstas na legislação. O manejo é entendido como a ação de gerenciar os resíduos. A segregação, a separação dos resíduos e o acondicionamento consiste no ato de embalar os resíduos segregados em sacos ou recipientes que evitem vazamento e resistam às ações de punctura e ruptura, a capacidade dos recipientes de acondicionamento. Tudo isso, viu?
Identificar é um conjunto de medidas que permite o reconhecimento. Transporte interno consiste no traslado dos resíduos dos pontos de geração até o local destinado. Os recipientes para transporte interno devem ser constituídos de material rígido, lavável e impermeável, com tampa articulada ao próprio corpo do equipamento, cantos e bordas arredondadas. É um regulamento técnico. Armazenamento temporário. Quanto tempo pode ficar lá condicionado? A sala para guarda de recipientes de transporte interno de resíduos deve ter pisos e paredes lisas e laváveis, sendo o piso ainda resistente ao tráfego de recipientes coletores. Quando a sala for exclusiva para o armazenamento de resíduos, deve estar identificada como sala de resíduos. Tratamento. Qual é o método de tratamento e processamento? O armazenamento externo, onde é que guarda? Onde é que é feita a coleta e o transporte? Tudo isso está lá no regulamento. Disposição final. Consiste na disposição de resíduos no solo previamente preparado para recebê-los, obedecendo a critérios técnicos de construção, operação. Você sabe que uma parte é incinerado, né? Com licenciamento ambiental de acordo com a resolução do CONAMA. Olá, segregação, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, onde é armazenado no abrigo, local específico, depósito, na lixeira, onde é que está tratamento na autoclavagem, não tem tratamento, grupo B, vedação, o destino, aterro sanitário comum, incineração, aterro sanitário industrial, reciclagem ou aterro sanitário comum. Vamos agora abordar a qualidade em saúde. A necessidade de reduzir os riscos de iatrogenia, de reduzir os custos com as ações judiciais, de fazer a melhor adequação custo e eficiência. Impõe ao serviço de saúde a prática de controle de qualidade. Tem que controlar. Refere-se às atividades que avaliam, monitoram e regulamentam os serviços prestados ao consumidor. Na enfermagem, o objetivo do cuidado com qualidade é assegurar a qualidade e, ao mesmo tempo, atender às metas planejadas. Segundo Dona Bédia, 1980, qualidade da assistência à saúde deve maximizar medidas abrangentes para o bem-estar do cliente em todas as suas partes, tomando em consideração o equilíbrio entre ganhos e perdas inerentes ao processo de atenção médico-hospitalar. Olá, inspeção, como controlar, adequação, satisfação do cliente. A qualidade se dá em um contínuo de inaceitação à excelência. O foco recai no serviço oferecido pelo sistema de prestação de cuidados em saúde, em oposição aos comportamentos individuais. A qualidade pode ser avaliada a partir da perspectiva dos indivíduos, populações ou comunidades. A ênfase está nos resultados de saúde desejados. Evidências de pesquisas definirão aquilo que melhora os resultados de saúde. Qual é a etapa? É determinado o critério, o padrão. São coletadas informações para observar se o padrão foi alcançado. São tomadas medidas educativas ou corretivas se o critério não foi atendido. Um padrão é um nível predeterminado de excelência, que funciona como um modelo a ser seguido e praticado. Os padrões possuem características distintivas, são predeterminadas, estabelecidas por uma autoridade e comunicadas às pessoas influenciadas por eles. Devem ser objetivos mensuráveis e atingíveis, não é nada que a gente não consiga atingir. Exemplo, a coleta de dados sobre o estado de saúde dos clientes é sistemática e contínua. Os dados são acessíveis, comunicados e registrados. A estrutura. Qual é o recurso físico, humano, materiais e financeiros necessários para assistência médica? Financiamento, a mão de obra.
qualificado. Qual é o processo? Atividades envolvendo profissionais de saúde, pacientes, com base em padrões aceitos. Qual é o resultado? Qual é o produto final da assistência prestada? Tudo isso é importante. Qual é a eficácia? Os 7 pilares de Dona Bédia. A eficácia, qual é a efetividade, qual é a eficiência. A eficácia é a melhor que se pode fazer. A eficiência é a medida do custo com o qual uma dada melhoria na saúde é alcançada. Nós fazemos isso com eficiência, alcançamos isso. Otimização. Aceitabilidade, se aceita. Legitimidade. Equidade. Fazemos de forma de equidade? Os 5S foi desenvolvido há décadas no Japão. E a prática, junto com o conceito da qualidade total, tornou-se eficiente ferramenta para a melhoria contínua da qualidade e produtividade. Quem já trabalhou no polo já ouviu falar desses 5S 300 vezes. O processo dos 5S, isto é, a prática dos bons hábitos, parte do princípio de que a pessoa muda o comportamento influenciados por projetos bem-sucedidos de comportamento grupal e pelas condições ambientais que a cercam, sabe? Os elementos: seleção, utilização e descarte. SEIRE. A seleção tem como objetivo eliminar o que não tem utilidade, liberar espaço para realizar arrumação e organização. SEITON. Arrumação e organização. Depois de jogar fora o que não serve para nada, é hora de jogar coisas importantes no lugar apropriado. Uma boa arrumação, organização, permite diminuição de desperdício. Lembre-se do princípio da ordem da teoria clássica da administração. Um lugar para cada coisa em seu lugar. 6. Limpeza. É mais fácil manter a limpeza daquilo que está organizado e tem utilidade certa. 7. Padronização. Utilizando muitas vezes a descrição de processos que é objetivo padronizar a organização. Arrumação e rotina da limpeza. O verdadeiro foco é a transformação cultural das pessoas. Ishitsuki, autodisciplina e ordem mantida. Significa atitude positiva, colaboração, responsabilidade e respeito ao próximo. As pessoas adquirem a compreensão dos valores necessários para a convivência com o grupo de trabalho e com o público em geral. Seleciona, faz o descarte do que não vai usar. Arruma e organiza. Limpa, faz um padrão e mantém a ordem. Benchmarking. O benchmarking é um método que tem como objetivo a comparação de referências, de processos e práticas. Exemplo, satisfação do cliente, motivação dos empregados e os resultados da empresa. É aprendendo com as experiências dos outros, tá? Deve estar focalizado naqueles poucos processos vitais que exercerão maior influência na obtenção dos objetivos da empresa. Habilitação ao alvará é uma avaliação. Tem alvará, categorização, classificação das unidades ambulatoriais, programas de autoavaliação, reuniões, tá? Para avaliar. Outras maneiras também podem ser utilizadas considerando critérios explícitos e aceitáveis de desempenho que são comparados com a atenção oferecida, controle de infecção, morbidade, grau de satisfação individual e da família, referência e contra-referência entre uma rede de serviços. Indicadores de qualidades. Quais são eles? O indicador de qualidade é uma unidade de medida de uma atividade com a qual está relacionada, a medida quantitativa que pode ser usada como guia de monitorar, avaliar a qualidade da assistência e as atividades de um serviço. Acreditação.
Sistema de avaliação e certificação da qualidade do serviço de saúde. Avalia todo o complexo de saúde. Diferente da auditoria. É uma avaliação. Organização, tem várias organizações que são acreditadoras no Brasil, tá? Aí são algumas. Acreditação. Níveis de acreditação. Nível 1, segurança. Nível 2, tem segurança e organização. Nível 3, segurança, organização e as práticas de gestão de qualidade. Liderança. A liderança pode ser visualizada sob diversos ângulos. A influência interpessoal, a redução de incerteza de um grupo, a relação funcional, liderança como um processo em função do líder, dos seguidores e de variáveis da situação. Teorias sobre liderança. Tem várias teorias sobre liderança. Um monte. E mesmo assim o povo não sabe liderar. O grande homem, liderança como vocação inata. Teoria de traços da personalidade. É um traço, é uma qualidade, uma característica. O líder é aquele que possui alguns traços específicos da personalidade. As duas caírem em descrédito, porque todo mundo pode aprender e pode ser um líder. São as teorias que estudam a liderança em termos de estilos de comportamentos do líder em relação aos subordinados, para orientar a conduta democrática, autocrática. Essas teorias situacionais procuram explicar a liderança dentro de um contexto bem mais amplo. Enquanto a teoria de traços de personalidade são demasiado simplistas e limitadas, a teoria sobre estilos de liderança também deixa de considerar variáveis situacionais. Já as teorias situacionais partem do princípio de que não existe um único estilo ou característica de liderança válida para toda e qualquer situação. A recíproca é que é verdadeira. Cada tipo de situação requer um tipo de liderança diferente para se alcançar a eficácia dos subordinados. O gestor toma a decisão. O gestor ele tem que vender sua decisão. Ele apresenta suas ideias e questiona. Essa decisão é sujeita às alterações. O que não é alterado é o objetivo. Mas as metas para esse objetivo, ela pode variar. Apresenta o problema e ele recebe sugestões. Define o limite e pede ao grupo que tome uma decisão. O gestor permite que os subordinados funcionem dentro de limites. A premissa básica da teoria interracional é a de que o comportamento de liderança costuma ser determinado pela relação entre personalidade do líder e a situação específica. Segundo Burns, líderes e liderados possuem capacidade de elevar uns aos outros a níveis mais altos de motivação e moralidade. Isso é ser um líder. Verdadeiro líder, né? O líder transacional e o transformacional. O transacional, ele foca em tarefa, é zeloso, usa negociação, valores partilhados, examina as causas, usa a recompensa. Já o transformacional identifica valores comuns, é comprometido, inspira os outros com a visão, tem uma visão a longo prazo, busca os efeitos e delega poder. O poder não fica na mão dele. Temos vários tipos. E aí foi da onde eu tirei, tá? O professor Ismael do blog, porque isso aqui foi tirado de um livro. Peguei esse livro das teorias da administração para poder trazer para vocês. Saúde e aprovação. Esse livro tem aí para todo mundo para baixar, mas mesmo assim tem uma apostila para vocês estudarem. Bons estudos. Tchau, tchau. Foi muita informação, eu sei, mas é assim mesmo.